ser humano é o bicho mais cocô que existe no planeta, a gente não tem dúvida nenhuma. Mas navegando pela internet eu descobri uma história que me deixou ainda mais puto com a nossa raça que deveria ser extinta desse planeta. Tô sendo meio bruto? Possivelmente, mas vocês vão entender minha frustração. Bora começar do início. Sabia que no começo do planeta Terra todos os continentes eram todos juntinhos? Então é por isso que tudo parece que é um quebra-cabeça que dava pra encaixar. Mas então, voltando, tudo era juntinho e depois de 200 milhões de anos tudo foi se espalhando até virar o que é hoje. E nesse mexe-mexe nada, um pequeno continente se separou da África e formou a Ilha de Parades. Mas depois de uma guerra que envolvia titãs que comia pessoas, ela virou Madagascar. Professores de história, não me mate, isso foi uma piada. Então, se separando de Madagascar, teve uma outra ilha pequenininha afastada chamada Maurício. A ilha de Maurício não tinha nenhum animal e muita pouca vegetação. Muitos anos se passaram até que começaram a crescer árvores e plantas que davam frutas. Até que finalmente Maurício se tornou tipo um paraíso de Éden. Com o tempo, os pássaros foram fazendo visitas e viram que o lugar era incrível e a fofoca rolou solta. Ô tio, não é verdade que Maurício é bonito pra caralho? Viu? Eu falei que Maurício era muito bom. Até que os pássaros finalmente se mudaram pra lá e nunca mais saíram. Mas sério, por que você ia querer sair de Maurício? Não tem ninguém pra te pegar e você passa os dias só comendo e dormindo. Vários anos foram se passando e os pássaros foram evoluindo para uma vida mais cômoda. Com o tempo eles pararam de voar porque não tinha mais necessidade, porque não tinha mais que fugir de ninguém, e começaram a praticar sua caminhada, até que se tornaram bichos bem rápidos. Já que eles não precisavam mais voar, eles começaram a acumular energia em suas pancinhas e ficaram mais grandinhos e gordinhos, porque é isso que acontece quando você só come o dia todo. E em consequência de só comer fruta o dia inteiro, seus bicos acabaram crescendo, de biquinhos pequenos e pontudos como triângulo, para bicos maiores como se fosse de tucanos. E como a vida deles era muito sussa, eles perderam total o medo de qualquer coisa, eles nem mesmo brigavam por território. Eles acabaram virando bichinhos muito amigáveis e de boa. Por que brigar quando você tem a paz? Ai, velho, viver em Maurício é muito bom. Falou e disse, brother. Muito mais tempo se passou, até que chegamos em 1598. Até que um certo bichinho muito parasita chegou de barquinho e falou: caralho, agora essa ilha aqui é minha. E aí, João? eita, priola, que galinha gorda é essa? Saudações de Você é Maurício. tão engraçadinha, vou chamar você de Dodô. Não, mas meu nome é Kleber. E o nome dessa ilha vai ser Rasputia. Ô tio, o nome da ilha é Maurício. Caralho, quanta madeira pra eu Não pegar. faz isso não, é na minha casa. Ó bichinho gordo, você é gostoso? Eu não tô gostando da sua visita. Foi aí então que Maurício. virou um inferno. Pera aí, como assim? Os bichinhos eram tão inocentes que eles não sabiam o que era dor e medo. Os cachorros dos navegadores começaram a caçar eles e eles ficavam tipo: Ó, velho, por que você tá fazendo isso, mano? Isso dói. E enquanto eles eram caçados e comidos por todo mundo, os ratos que vieram junto com os navios começaram a comer os ovos deles. Ô, velho, não come meu filho, não. Eu ia dar um nome pra ele. Para, ô, tio, para, para de morder também. Ô. Ah, minha casinha, eu morava aí faz 10 anos, velho. O que eu fiz pra vocês, velho? Anos foram se passando e os dodôs foram sendo destruídos. Eles não conseguiam fugir dos seus predadores porque eles não eram rápidos. Isso quando a ideia de fugir surgia, porque eles eram tão de boa que eles não sabiam o que era fugir. Eles eram mortos sem saber o que tava acontecendo. Eles nem podiam voar pra tentar ir pra um lugar melhor, velho. Tudo isso enquanto eles viam todo mundo comendo seus ovos, eles nem tinham onde esconder eles, porque todas as árvores e plantas foram sendo destruídas pouco a pouco para fazerem mesas e cadeiras em outros continentes. Eles foram sendo caçados, comidos e tudo foi sendo destruído, até que em menos de 60 anos a espécie dos dodôs foram extintas do planeta. O ser humano nem fez questão de tentar manter a espécie viva. Isso quando tiver algum saco pra registrar os dodôs, porque a quantidade de registro histórico que a gente tem dele é quase nula, é muito pouco. E as poucas que existem são descrições muito rasas de como eles eram. Eu não sei vocês, mas quando eu descobri essa história eu fiquei muito indignado pelos bichinhos, velho. Eles eram total da paz e a gente destruiu a vida deles. E é isso, eu tô tentando passar a história deles adiante. Os dodôs não podem ser esquecidos. Não esqueçam dos dodôs. Eu te amo, Dodô.